Durante anos, muitos suspeitavam que por trás do sorriso discreto e dos gestos controlados havia um homem prisioneiro da própria exigência. Agora, aos 83, Roberto Carlos confirma o que todos imaginávamos. Ele é e sempre foi um perfeccionista incurável. O rei admite que a busca pelo impecável moldou não apenas sua carreira, mas também o afastou de pessoas queridas. Ensaios intermináveis, gravações repetidas dezenas de vezes, a recusa em aceitar o bom o suficiente. Tudo precisava soar como ele ouvia dentro da cabeça, e essa voz interior raramente se calava. Não sou um homem calmo, confessou com a serenidade de quem já se perdoou. Sou um homem que luta contra a própria mente. Foi a primeira vez que ele mencionou de forma aberta o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que o acompanha há décadas, não como fraqueza, mas como uma engrenagem de sua arte. Os rituais minuciosos, o pavor de erros, o controle quase ritualístico dos detalhes, tudo fazia parte de um sistema invisível que o mantinha em equilíbrio. Meu toque me fez sofrer, mas também me fez ser quem sou. Sem ele, talvez eu não tivesse cantado como cantei. Esse reconhecimento é uma espécie de libertação. O artista, que por tanto tempo tentou esconder sua vulnerabilidade, agora a transforma em legado. Mostra que a perfeição pode ser uma prisão, mas também um altar onde se aprende o preço da grandeza. Entre todas as confissões, nenhuma foi tão simbólica quanto a que envolveu uma de suas maiores canções. Por décadas, o público se perguntou: por que o rei se recusava a cantar cantar Quero que tudo vá para o inferno, um dos maiores sucessos da Jovem Guarda? A resposta finalmente veio da boca dele, e não era uma questão de imagem, mas de fé. Cada vez que eu pronunciava a palavra inferno, sentia que estava dizendo algo contra o que acredito. Era como se eu estivesse desafiando Deus. Durante muito tempo, Roberto viveu esse dilema silencioso. O artista queria cantar o hino da rebeldia, mas o homem de fé sentia culpa. A canção, que falava de um amor ferido e da raiva que nasce da paixão, tornara-se um espelho do conflito entre o sagrado e o profano dentro dele. Quando decidiu retirá-la de seus shows, muitos acharam exagero, outros viram apenas marketing, mas agora se entende que foi um gesto de reconciliação espiritual, uma tentativa de alinhar alma e voz. E quando, anos depois, voltou a incluí-la no repertório, não foi por nostalgia, mas por redenção. Cantei de novo porque entendi que Deus conhece o coração de quem canta. Ele sabe que nunca foi blasfêmia, foi dor. Naquela noite, o público chorou e aplaudiu. A música proibida voltava ao trono, e com ela o homem que finalmente aceitava sua própria contradição. Durante décadas, Roberto Carlos foi um símbolo do vegetarianismo no Brasil. Falava sobre respeito à vida, sobre equilíbrio, sobre o corpo como templo. Por isso, quando revelou que havia voltado a comer carne, o país inteiro se surpreendeu. Muitos o acusaram de incoerência, outros de fraqueza. Mas, com serenidade, ele explicou: meu corpo estava pedindo, e eu aprendi a escutar o corpo com o mesmo respeito que escuto o coração. Não foi uma decisão ideológica, e sim biológica. Com o avanço da idade, sentiu-se mais fraco, precisando de outras fontes de energia. O retorno à carne foi uma escolha de sobrevivência, não de prazer. A saúde me ensinou o que a fé já dizia: tudo na vida é equilíbrio. A revelação abriu espaço para uma reflexão mais ampla: o direito de mudar. Roberto mostrou que não existe traição em mudar de caminho, há apenas maturidade. Quando jovem, eu achava que ser coerente era nunca mudar. Hoje sei que coerência é seguir fiel ao que se sente em cada momento. Com isso, o rei humaniza-se diante do público. Deixa de ser um mito intocável para se tornar um homem de carne, literalmente. Talvez a confissão mais íntima tenha sido sobre o envelhecer. Roberto Carlos falou:
pela primeira vez sem rodeios, sobre o medo da passagem do tempo. Eu não gosto de ver o tempo no espelho, disse, sorrindo com a sinceridade de quem cansou de fingir. Ele reconheceu ter recorrido a procedimentos estéticos, não por vaidade cega, mas por necessidade emocional. A imagem que o público ama às vezes pesa mais do que a que eu vejo. Cuidar de mim é também cuidar daquilo que represento. Mas há, nesse gesto, algo mais profundo. A tentativa de manter viva não a juventude física, mas a confiança. Roberto não nega o envelhecer. Ele o administra como quem regula o volume de uma música antiga. Cuidar-se também é amar a Deus, declarou. Se ele me deu a vida, devo honrá-la da melhor forma que posso. Entre a fé e a vaidade, o rei encontrou um meio termo raro, o de aceitar-se com compaixão. O espelho, que antes era inimigo, tornou-se confidente. Nele, ele enxerga não o mito congelado dos anos 60, mas o sobrevivente. Um homem que atravessou perdas, doenças, críticas e ainda encontra motivo para sorrir sob as luzes do palco. A cada rugas novas, uma canção antiga ressurge, e é assim que ele desafia o tempo, transformando medo em música. Mas talvez a confissão mais dolorosa não tenha sido sobre corpo, fé ou arte. Foi sobre o silêncio. Durante décadas, Roberto Carlos manteve distância do público, raramente concedendo entrevistas, evitando polêmicas, vivendo quase como um monge da música. Agora ele admite: esse silêncio não era apenas reserva, era fuga. Fui rei demais e homem de menos, disse com voz baixa. Uma frase que resume meio século de solidão coroada. O artista percebe que a coroa também pesa, que o amor dos fãs, por mais sincero que seja, não substitui a intimidade, o toque, a conversa simples. Ele revela que, em muitos momentos, se sentiu prisioneiro do próprio pedestal. Quando todos esperam que você seja perfeito, a imperfeição se torna um pecado. Esse isolamento não era orgulho, era medo. Medo de decepcionar, de mostrar-se vulnerável, de ser apenas Roberto e não Roberto Carlos. Agora, o rei decide derrubar as muralhas. Fala sobre as noites em que chorou sozinho, sobre os aniversários em silêncio, sobre a saudade dos que se foram. Aprendi que o amor do público é um milagre, mas o amor humano ainda é o que mais cura. É o ponto de virada. Pela primeira vez, ele deixa o trono e desce os degraus da própria história, para sentar-se entre nós. O homem que cantou detalhes finalmente revela o detalhe mais humano de todos, sua solidão. E ao fazer isso, transforma o silêncio em canção. Uma canção que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Essas 5 revelações sobre a perfeição, a fé, o corpo, o tempo e o silêncio formam um mosaico do homem por trás da lenda. Roberto Carlos, que por tanto tempo representou o ideal de pureza, disciplina e serenidade, agora se mostra inteiro, com falhas, contradições e verdades que o tornam mais próximo, mais real, mais luminoso. Ele não perdeu a coroa, apenas aprendeu que reinar também é saber ajoelhar-se diante da própria humanidade. E talvez seja essa a maior confissão do rei: reconhecer que a vulnerabilidade é a mais alta forma de força. Muito antes de se tornar o rei, Roberto Carlos foi apenas um menino de interior, curioso e sonhador, nascido em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 1941. Sua infância foi simples, marcada pelo cheiro do café passado na hora, pelas ruas de terra e pelas serenatas improvisadas no quintal. Mas um destino duro o esperava. Aos 6 anos, um acidente com um trem tirou-lhe a perna direita. O que poderia ter sido o fim de uma vida virou, paradoxalmente, o início de uma lenda. Enquanto muitos o viam como uma criança marcada pela tragédia, Roberto descobriu na música o caminho para sobreviver. Cada acorde,
Era um gesto de rebeldia contra o destino, cada melodia, uma prova de que o corpo pode ser limitado, mas a alma nunca. Ainda adolescente, mudou-se para o Rio de Janeiro com o violão nas costas e a coragem no peito. Lá, enfrentou portas fechadas, noites frias e palcos vazios. Cantou em rádios pequenas, gravou um primeiro disco que quase ninguém ouviu, mas não desistiu. O fracasso foi seu professor silencioso e a persistência sua fé. Nos anos 60, o Brasil fervia com juventude e Roberto encontrou o palco ideal, o movimento Jovem Guarda. Ao lado de Erasmo Carlos e Vanderleia, criou um som novo, uma fusão entre o rock estrangeiro e a alma brasileira. As guitarras soavam elétricas, mas as letras eram ternas, humanas. Ele falava de amor, de carros, de liberdade. Era o retrato de uma geração que queria viver e sentir sem culpa. Foi ali que nasceu o mito. O rapaz tímido de Cachoeiro transformou-se no símbolo de um país em transformação. O palco se tornou sua pátria e a canção sua bandeira. Mas o segredo do seu reinado nunca esteve no luxo ou no poder. Estava na vulnerabilidade. Roberto Carlos não foi coroado por decreto, e sim pela emoção coletiva de um povo que viu, em sua voz, o reflexo de si mesmo. Por trás do título de rei, existe um homem que aprendeu o amor do jeito mais humano possível, entre encontros, despedidas e silêncios. A vida de Roberto Carlos é um romance costurado por afetos que o tempo não conseguiu apagar. Cada verso seu é, na verdade, uma carta de amor escrita em melodia. Antes da fama plena, havia uma mulher chamada Cleonice Rossi, conhecida como Nice. Ela foi o primeiro grande amor, a companheira de um Roberto ainda em construção, dividido entre o sonho e o sustento, entre os palcos pequenos e o desejo de eternidade. Casaram-se e tiveram 2 filhos, Roberto Carlos Braga II e Luciana, e viveram juntos 11 anos. Quando o casamento terminou, não houve escândalo nem rancor. Restou algo mais raro: respeito. Ele sempre disse que Nice o ajudou a amadurecer, a compreender que o amor também se manifesta no cuidado mesmo depois do adeus. Foi com ela que o jovem artista aprendeu que família é um laço que sobrevive à distância. Décadas depois, o destino lhe apresentou Maria Rita, e com ela veio a plenitude. Dizem que o olhar dela o acalmava, e que os dois viviam como se o mundo lá fora não existisse. Casaram-se em 1996, quando ele já era o rei absoluto da música brasileira, mas com ela ele podia ser apenas Roberto. 3 anos depois, veio a tragédia. Maria Rita foi diagnosticada com câncer e, em 1999, partiu. A dor o devastou, mas também o transformou. Ele passou a escrever como quem reza. Cada canção tornava-se um altar, erguido à memória dela, especialmente o acróstico que dedicou ao seu nome, onde cada letra era um suspiro. Ela foi e continua sendo a mulher da minha vida, confessou. Desde então, cada show seu carrega uma ausência que o público sente, mesmo sem vê-la. Apesar das perdas, Roberto sempre foi um pai presente. Seus filhos cresceram cercados pelo som das guitarras e pelo perfume das rosas que o pai distribuía aos fãs. Roberto Júnior seguiu seus passos na música, enquanto Luciana preferiu o anonimato. Também teve Rafael, fruto da relação com a atriz Miriam Rios, e uma filha adotiva, Ana Paula, cuja morte em 2011 o mergulhou novamente na dor. Ainda assim, nunca deixou de ser o avô doce que liga, visita, abraça, o mesmo homem que o Brasil vê sobre o palco, mas sem microfone, apenas com afeto. Entre perdas e milagres, sua bússola sempre foi a fé. Católico desde a infância, ele encontra consolo nas orações e, ao mesmo tempo, curiosidade nas filosofias orientais. Pratica meditação,
Fala de energia e equilíbrio com a mesma naturalidade com que fala de Deus. A fé, diz ele, é o que me mantém de pé, mesmo com uma perna só. Essa fé híbrida o faz transitar entre dois mundos, o espiritual e o artístico. E talvez seja por isso que, ao cantar, sua voz soe como prece, porque para Roberto Carlos cantar sempre foi uma forma de orar. Nenhuma coroa é feita apenas de ouro, também há espinhos. Ao longo de sua trajetória, Roberto Carlos enfrentou polêmicas que revelaram não apenas o artista exigente, mas o homem em conflito com os próprios limites. O ano de 2006 marcou uma das maiores controvérsias de sua vida: a batalha judicial contra o livro Roberto Carlos em Detalhes, escrito por Paulo César Araújo. O autor afirmava ter produzido uma biografia baseada em fatos públicos. O cantor, no entanto, considerou o trabalho uma invasão de privacidade. O caso dividiu o país. De um lado, os defensores da liberdade artística e de expressão. Do outro, aqueles que entendiam o direito do artista de preservar a própria intimidade. Roberto venceu a ação e o livro foi retirado de circulação. Anos depois, ele reconheceria que a dor maior não estava nas páginas, mas no sentimento de ter sido exposto sem permissão. Não sou contra contar histórias. Só acho que a vida de alguém é sagrada quando ainda pulsa. Outra polêmica surgiu quando o público descobriu sua afinidade com temas como astrologia e espiritualidade oriental. Para alguns, isso soava contraditório vindo de um católico fervoroso. Mas Roberto respondeu com serenidade: a fé é uma ponte, não uma cerca. Para ele, crer em Deus não significa fechar-se ao mistério, mas ampliar o olhar. Assim, conseguiu transformar críticas em diálogo e reafirmar sua identidade espiritual livre de dogmas. Também é conhecida sua reputação de perfeccionista extremo. Músicos e produtores contam que ele podia repetir uma gravação por horas até alcançar o som certo. Quando perguntado sobre isso, respondeu: não admito erro porque o público merece o melhor de mim. Por muito tempo, essa busca implacável foi vista como arrogância. Hoje, ele a reconhece como parte de sua natureza e também de sua solidão. Entendo agora que às vezes a imperfeição também canta, disse em recente entrevista. Essas controvérsias, longe de manchar sua imagem, ajudaram a humanizá-lo. Mostraram que o rei não é um ídolo de mármore, mas um homem que aprendeu que até a luz mais pura precisa de sombra para brilhar. Poucos artistas atravessam o tempo como Roberto Carlos. Desde os anos 60, sua voz se tornou uma espécie de trilha sonora da alma brasileira, um eco permanente das emoções mais simples e por isso mesmo mais profundas. Mais de 140 milhões de discos vendidos fazem dele um dos cantores mais bem-sucedidos da história, mas os números não são o que o definem. O verdadeiro valor está em algo que não se mede, a alma de cada canção. Em Detalhes, o rei transformou a saudade em eternidade. Em Cama e Mesa, mostrou que o amor também se constrói na rotina, e em Emoções, capturou o instante exato em que o coração humano se reconhece vivo. Essas músicas não pertencem apenas a ele, pertencem ao povo. São lembranças coletivas, passadas de geração em geração, como herança sentimental. Ouvir Roberto Carlos é revisitar memórias, o primeiro amor, o Natal em família, a estrada iluminada por faróis antigos. Sua música tem o dom raro de fazer o cotidiano soar poético, o que ele chama de a poesia da vida comum. Em entrevistas, o cantor costuma dizer que nunca precisou inventar histórias, bastava observar a vida. A emoção está nas pequenas coisas, eu só coloco melodia nelas. Essa simplicidade é sua assinatura e seu segredo de longevidade. Enquanto o mundo muda, Roberto permanece o mesmo, fiel ao sentimento, à palavra justa, ao silêncio entre os versos. O legado do rei não é apenas musical, é emocional, espiritual
e cultural. Ele ensinou o Brasil a traduzir sentimentos em canções e a cantar a própria vida com ternura, porque sua voz, mesmo aos 83, não envelhece, apenas ganha a textura do tempo. Aos 80 anos, muitos artistas se despedem. Roberto Carlos, não. Ele se reinventa. Mesmo sem pressa, o rei compreendeu que a música precisa circular onde o público está, e hoje o público está na nuvem. Assim, sua discografia foi digitalizada e ocupa espaço de honra nas plataformas Spotify, Apple Music e YouTube. Com isso, uma nova geração o descobriu. Jovens que nunca viram a Jovem Guarda ao vivo, agora o escutam nos fones, encontrando nas velhas canções o mesmo frescor da primeira vez. A tecnologia não diminuiu sua arte, amplificou-a. Durante a pandemia de 2020, quando o mundo inteiro estava confinado, Roberto Carlos realizou um show ao vivo transmitido pela internet, o primeiro de sua carreira. Sem público físico, apenas câmeras e silêncio, ele cantou como quem reza. Milhões assistiram, milhões choraram. E ficou claro que a alma da arte não precisa de palco, apenas de um coração disposto a ouvir. Nos últimos anos, o rei também lançou novas músicas com arranjos contemporâneos, provando que o romantismo não pertence a uma época. É uma linguagem eterna. Mantém o lirismo, mas permite que a sonoridade abrace o presente. Essa transição suave, sem perder a essência, é talvez sua maior lição de modernidade. Enquanto muitos temem a passagem do tempo, Roberto a transforma em aliado. E assim, o homem que começou em rádios de ondas curtas agora reina em playlists globais, mostrando que a emoção, quando é verdadeira, não precisa de tradução. No fim de tantas canções, aplausos e flores jogadas ao palco, resta o homem. Roberto Carlos, o menino que perdeu uma perna aos 6 anos e ganhou asas na alma, percorreu um caminho que nenhum roteiro ousaria escrever. Da infância simples em Cachoeiro de Itapemirim ao trono da música brasileira, sua história é um compasso entre dor e superação, entre fé e melodia. Ele não nasceu rei, tornou-se um. E o segredo dessa coroação não está na fama, mas na fidelidade ao próprio coração. Cada acorde seu é uma prece, cada silêncio uma confissão. Roberto Carlos não construiu impérios, construiu pontes entre gerações, entre amores, entre o divino e o humano. Sua trajetória reflete o que há de mais essencial na condição humana: resiliência, amor, fé e arte pura. Foi resiliente ao transformar tragédias em força, amoroso ao viver e cantar a paixão em todas as suas formas, fiel à fé que o sustenta sem jamais impor dogmas, e artista ao ponto de compreender que a música é o fio invisível que costura todas essas dimensões da alma. Com o passar dos anos, o rei aprendeu que o verdadeiro poder não está em ser adorado, mas em inspirar. A glória para ele nunca foi o aplauso, foi o olhar emocionado de quem se reconhece em suas canções. Por isso, quando lhe perguntam o que é ser rei, ele responde com serenidade: ser rei não é mandar, é sentir o peso da coroa e ainda assim continuar sorrindo. Hoje, aos 83, Roberto Carlos vive um tempo de colheita. As flores que lança ao público voltam a ele em forma de gratidão. Cada verso seu tornou-se abrigo para quem já amou, perdeu ou acreditou de novo. O tempo, com suas rugas e silêncios, não o diminui, apenas o molda, porque no fim o corpo pode envelhecer, mas a canção não. E enquanto houver alguém que ame, sofra e sonhe, a voz de Roberto Carlos continuará ecoando, suave e eterna, lembrando-nos que a verdadeira realeza é a da emoção. As luzes diminuem, o palco respira um silêncio sagrado. No centro, ele, Roberto Carlos, de terno azul, o microfone na mão direita e na esquerda, uma rosa branca. O gesto é o mesmo de sempre, simples, mas eterno.
Ele sorri, aquele sorriso que parece atravessar décadas. E o público entende, sem palavras, que está diante de algo que não envelhece. A canção termina, mas não é despedida. É apenas um novo começo. Aos 83 anos, Roberto não se cala. Apenas canta mais baixo, para que o coração o ouça melhor. O tempo pode levar o brilho dos cabelos, mas nunca o da alma. Sua voz, suave, serena, quase uma oração, continua ecoando nas lembranças de um país inteiro. A eternidade, talvez, tenha mesmo o tom azul de seu paletó, porque o azul é cor de paz, de fé, de continuidade, o reflexo exato daquilo que ele sempre foi, um homem em harmonia com o infinito. E agora eu te pergunto, o que mais te toca em Roberto Carlos? O homem, o artista ou o mito? Deixe seu comentário abaixo e conte. Qual canção dele marca a trilha sonora da sua vida?